Tá quase, hein? Quem é atleticano diz aleluia. Quem é atleticano diz aleluia. Ô, Marconi, tá pouco, hein? Olha, o Galo tá bom, mas tem pouco atleticano, meu Deus. Irmãos, paz do Senhor, nós vamos estar orando. Nosso querido pastor Edson não está presente porque ele foi celebrar um casamento, né? Tá tudo bem com ele, não é nada grave. Ele foi apenas celebrar um casamento. Amém? Quero te dizer que alguns trabalhos do culto da igreja já voltaram. Tem a dança que voltou, pré-batismo. Você que anseia em batizar, o pré-batismo voltou também. Nós temos também os cultos de quarta-feira. Todos aumentaram um pouquinho do horário, né? Nós estamos ajustando e acostumando com os trabalhos da igreja. Culto de jovens voltou também, né? Que mais? Os domingos, aumentou um pouquinho dos cultos aos domingos. Então os trabalhos da igreja estão voltando e estão se adaptando pelo período que nós estamos vivendo. Então, bastante coisa tem voltado, né? Graças a Deus. Agora nós estamos mais calejados, né? Eu acredito que mais amáveis, né? Então, alguns trabalhos da igreja voltaram. Se você não está trabalhando ou não está enfermo, né? Venha participar dos cultos de quartas, culto de jovem. Tem os cultos do domingo pela manhã e domingo à noite. Amém? Quero saudar a Deus pela minha sua vida aqui presente nessa noite. Para quem não conhece a minha mãe, faz assim, ela está lá atrás, que é gordinha lá atrás, é a minha mãe, tá? Tá ali também cunhado, cunhada, né? Já veio outras vezes, mas vamos orar ao Senhor. Fique sobre seus pés. Nessa mesma oração a gente vai estar apresentando ao Senhor o dízimo e oferta, também pedindo a Deus para nos dar luz à palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer no nosso meio. Nós te louvamos a tua presença aqui sobre este lugar. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que abençoe a cada dizimista e ofertante da tua casa, que o Senhor possa abençoar a toda a administração da igreja, que o Senhor possa abençoar, ó Pai, a cada trabalhador, empresário, a cada família, a cada casa nessa noite, que nunca venha faltar o pão de cada dia, que as portas de emprego possam ser abertas, contratos possam ser assinados e que uma chuva de paz, de bênção e de prosperidade possam, Senhor, ser derramado a cada lar aqui representado nessa noite. Oramos ao Senhor também, ó Pai, que o Senhor possa falar de uma maneira poderosa aos nossos corações. Pedimos ao Senhor Deus que a tua palavra venha ser como semente fértil, plantada a cada coração nessa noite, que venha, Senhor, frutificar em nossos corações, mudando a nossa vida, mudando o nosso comportamento, mudando os nossos gestos, em nome de Jesus. Amém. Irmão, Deus me deu uma palavra, né, para estar falando aqui. Aí eu pedi a ajuda da Joyce, minha esposa, de um tema que a gente vai estar falando aqui. Amém? Eu creio que possa edificar a igreja. Paz do Senhor, igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você que pode, coloque sobre os seus pés. Vamos estar lendo a palavra do Senhor nessa noite. Abra sua Bíblia em Salmos de número 128. Amém? Salmos de número 128. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos teus caminhos. Você comerá do fruto do teu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, seus filhos serão como rebanhos da oliveira, ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém, desde os dias
desde os dias da sua vida, e veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Pode se sentar, amém? Aleluias. Tá calor, né, irmãos? Mas sabe por que está fresco aqui hoje? Hã? Ninguém sabe, não? Então eu vou falar no final do culto. Eu vou falar no final do culto, para você ficar ligado. Amém? Irmãos, Deus pede que nós abordamos nessa noite, abordamos o termo família. Né? Família é um negócio meio esquisito, mas é bom. Né? Família às vezes dá um trabalho, mas é bom. Família é a obra-prima de Deus. Quando nós vemos em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, antes da queda, Deus vai criando todas as coisas. E quando chega na criação do homem, e observa no homem a solidão dele, diz: ó, o Adão tem água tranquilo, tem comida tranquilo, deitadinho tranquilo, mas ele está meio triste. Aí ele decide: ó, não é bom que o homem esteja um só. E ali se faz a mulher, ali se dá origem à família. Ali se começa a dar origem à família, porque a família é algo importante. E Deus percebe nessa criação algo interessante: a família é obra-prima de Deus. E quando se reúne mais do que uma pessoa, ou mais do que duas pessoas no mesmo lugar, costuma dar uns problemas. Mas pensando nisso, Deus deixou a palavra dele para orientar a cada um. Né? Nós não estamos aqui tentando fazer como se fosse uma família padrão, porque às vezes a gente tem uns problemas, né? A esposa tem problema, os filhos têm problema, o marido está aí, mas a esposa tem problema, os filhos têm problema, mas o marido está bacana, mas aí a Bíblia está aqui para isso, né? Mas os maridos têm os problemas também, né? Então a gente não está aqui como uma família padrão, mas nós queremos apresentar a família padrão que Deus designou através da palavra dele. Então, assim como vocês, nós também teremos que tentar enquadrar nisso daí, porque Deus quer que nós zelamos e buscamos por nossa família, por nossa casa. É algo tão importante, né? Quando abrimos a Bíblia lá em Efésios capítulo 5, versículo 23 ao 25, Deus começa a falar com os maridos, com os homens, que são os cabeças da casa. E o interessante dele falar que é o cabeça da casa, ele diz que os maridos têm que amar a esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja. Tem que estar disposto a morrer pela esposa. E o sentido do marido ser o cabeça da casa é no sentido não de ser o autoritário que fica com o chicote na mão e chicoteando. Não é isso? A intenção de ser o cabeça da casa é em questão de servir. Olha só para você ver. Porque Cristo serve a igreja. Cristo derrama cura. Cristo derrama libertação. Cristo derrama salvação. Cristo derrama milagre. Cristo derrama providência. Cristo cuida da igreja. Já percebeu que o povo de Deus às vezes é meio vacaiado? E mesmo assim a igreja vai para frente? Porque Deus está servindo a igreja. Se tira Deus, acaba tudo, irmão. Nós somos um povo às vezes vacalhado. Mas Cristo sustenta a igreja. Cristo serve a igreja. Então o marido está ali para servir, poxa. Está precisando de bater um prego na parede? Bate o prego na parede. Está precisando de matar uma barata? Mata uma barata. Né? Você vai ser herói. E às vezes, se quiser ganhando um crédito assim, pega uma barata lá no terreiro e joga lá e depois finge que mata. Para ganhar uns créditos. Né? Então, o que a Bíblia diz? O marido é o cabeça da casa, ele tem que servir, ué. Ele tem que servir, ele é o provedor. Tem que servir em todos os casos. Tem que se posicionar. E às vezes a gente não vê isso. A gente vê homens que não entram no papel de cabeça. Não tomam decisões importantes que tem que tomar. Não soma na hora que somar. Né? Deixa tudo nas costas da esposa.
Aí às vezes vai dar errado, culpa a esposa ainda. Então, a Bíblia diz que tem que ser o cabeça da casa. Tem também que ser o sacerdote, para proteger com oração e permanecer perto, porque é o dever do homem. Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz que Deus colocou o homem para cuidar e cultivar. É isso que o homem faz na casa. Ele cultiva e cuida. Tá uns problemas lá, tem uma lâmpada para trocar, umas coisas bobas, e o marido não faz. Levar o menino para cortar um cabelo, levar as crianças para cortar um cabelo, arrumar a bicicleta do menino. Poxa. Então o marido tem que ser também sacerdote, porque ele tem que orar pela família. Isso aí a gente tem aprendido. E na Bíblia diz que ele tem que orar para a família, incentivar a família a ir na igreja, ensinar os filhos, ensinar a esposa, interceder. Na Bíblia a gente vê algo extraordinário na vida de Noé. É lógico que Noé faz a parte dele e os filhos aceitam a parte dele. Porque Noé decide construir um barco e os filhos entram com ele, os filhos querem a promessa também. Noé traz a família e a família aceita e vai também. Mas nós vemos algo extraordinário na vida de Jó, porque os filhos não querem nada, mas Jó fica lá. Para cada um, Jó fazia um sacrifício. Para cada filho de Jó, Jó fazia uma oração, constantemente. É lógico que não precisa matar galinha, nem porco, nem vaca, mais para os filhos. Mas ajoelha no seu quarto e intercede por eles. Chegou um brinquedo, um presente, apresenta ao Senhor. Os filhos estão dormindo lá de vez em quando, lá você passa lá, confere, estende a mão, faz uma breve oração. De vez em quando conta uma historinha da igreja. Olha só. Sacerdote tem que orar, tem que interceder pelos filhos, tem que interceder pela esposa. Eu acho interessante, eu acredito que vai até voltar a escolinha para as crianças também. Mas tem muito pai que acredita que a escolinha de criança é para pendurar o filho num cabide, para ele ficar tranquilo. A escolinha, ela ensina. Mas é interessante também o pai dar uma maciada em casa. Contar uma historinha de Noé. Olha só. Conta uma historinha de Jó. Conta a historinha do dilúvio. O que mais? Daniel na cova dos leões. Tem pai que deixou para lá. Encosta o filho no YouTube, manda ver. E some. Aí o YouTube abre várias janelas, várias coisas, e está lá, filho à vontade. Então o pai tem que ser sacerdote, tem que vigiar nisso aí. Sabe por quê? Sabe o que é o interessante? Nós ganharmos almas para Cristo, mas também a nossa família, que é o importante. Se nós conseguirmos salvar a nossa família, se nós conseguirmos encaminhar a nossa família, entendeu? O testemunho da família, o alicerce da família, nenhum derruba. Consegue salvar qualquer um, consegue pregar para qualquer um. E não é só o papel do homem, tem o papel da mulher. Fala aí que eu estou ouvindo agora. Louvado seja o nome do Senhor. É igual ele falou, é o papel das mulheres. No mundo que nós temos vivido hoje, muitas das vezes nós temos nos perguntado qual é o nosso lugar na mesa, qual que é o nosso lugar na família. De valores tão distorcidos que nós temos vistos e vivido hoje em dia, que acaba nos pegando. Eu vi um relato, uma pequena ilustração, que dizia que num domingo, num almoço, a família se reúne e senta à mesa. E sentados à mesa, prestes a almoçar, tanto o casal quanto a filha mais nova, a filha do meio e a filha mais velha. A filha do meio se levanta para o almoço e pergunta: mãe, pai, qual é o meu lugar nessa casa? Qual é o meu lugar nessa família? E o pai, mas a mãe sem entender, pergunta para ela: por quê? Porque a minha irmã mais velha,
foi aquela primeira, a esperada, a desejada, aquela que vocês ansiaram pela vida dela. A minha irmã caçula, vocês têm todo um cuidado, ela é tão pequenininha, tem que passar a mão na cabeça dela. E o meu papel? Qual é a minha função nessa casa, nessa família? E muitas das vezes, a gente busca um lugar. A gente senta à mesa e a gente procura entender na nossa família. O que eu tenho feito? Qual é o meu papel? Lá em Gênesis 2:18, começa a falar sobre a formação da mulher. O versículo vem dizendo: o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Não é bom que o homem esteja só. O nosso Deus, perfeito Deus, olhou para o homem e viu que ele não poderia estar só. Se o nosso Deus, perfeito, poderoso, olhou para dentro do homem e viu que ele não podia estar só, ele tinha que criar o quê? Uma auxiliadora. Alguém que pudesse estar do lado dele. A mulher, então, é criada. Da onde? Da costela de Adão. Eu acho tão interessante, enquanto eu estava estudando, que o homem, ele é feito do pó da terra. Ele é feito de dentro para fora. Feito do pó e soprado nas suas narinas o fôlego de vida. Então, ou seja, de fora para dentro. E a mulher não, ela é feita da costela, ou seja, de dentro para fora é trago a vida. O que eu entendo com isso? Que a mulher ela é criada da intimidade, do aconchego. É ela que todo momento está ali para auxiliar, para conduzir o casamento, a família, para direcionar o homem, não é verdade? Eu estava vendo um relato que... Espera que eu vou procurar quem foi que falou. Não escrevi. Que falava o seguinte, que o homem é o cabeça, mas que a mulher é o corpo, que consegue mover o homem para onde ele quer ir, não é verdade? Tem uns que falam que é o pescoço, né? Que fala, faz isso, aí consegue virar e dizer que não, que sim, mas não. Mas que ajuda a ele a estar conduzindo. Eu acho também muito interessante que o homem, ele é formado fora do jardim e depois é levado para o jardim. A mulher não, ela é formada no jardim. Olha que interessante. Quando ela é formada no jardim, quando o Senhor traz a vida da mulher em um lugar lindo, de beleza, um lugar belo, com flores, com pássaros, com borboletas, tudo trazendo, remetendo à beleza. Muito interessante também. Então, qual é o nosso papel na família? É de auxiliadora do nosso marido, que traz o aconchego, que traz a intimidade da família, que traz o relacionamento do pai com os filhos, que é intermediadora entre tanto o marido contra os filhos, tanto o marido contra a mulher. Então, nós trazemos esse aconchego. Também vimos que a mulher é aquela que edifica. Lá em Provérbios 14:1 vem nos dizendo que a mulher sábia, ela edifica e a tola, ela destrói. O que é edificar? No termo, quando diz edificar, quer dizer o quê? Construir, levantar tijolos. Mas na visão de Deus, na visão espiritual, quer dizer o quê? Construir algo, trazer a existência de algo, de um amor, de uma alegria, de uma felicidade. Ou seja, a mulher, ela é o termômetro da casa. Como assim? Se tudo está frio, se está todo mundo desanimado, a mulher ela tem o poder de unir forças e trazer aquele aconchego, trazer aquele amor para dentro da casa. Mas se tudo também está muito quente, se está todo mundo muito estressado, ela traz a calmaria, ela traz o sossego, o aconchego. Então, isso é uma mulher que edifica a casa. Traz açaí. Com certeza.
Tá quente. Então, irmãos, algo interessante. Cada um tem o seu papel. Lógico que nós precisaríamos de falar de cada um culto inteiro, para falar de cada papel. Foi só algumas coisas que a gente achou. E o interessante é que as mulheres, em algumas religiões, são consideradas sem alma. Olha só que absurdo. Algumas mulheres são consideradas sem alma, a ponto de não ter acesso à internet, de não poder decidir, de não poder votar, de não poder escolher com quem casa. Algumas são dadas a casamento com 5, 8 anos. Há algumas religiões, mas Cristo não. Cristo traz a mulher diferente. Há algumas interpretações que interpretam a mulher como algo assim que tem que ficar submisso, mas não na questão do marido mandar. Não na questão do marido ter apenas uma voz, mas dela auxiliar o marido. É interessante a relação do marido e da esposa, é o seguinte: o homem quer se sentir importante e a mulher quer se sentir segura, quer se sentir protegida. Então, se é um homem bacana, que é sacerdote, que é cabeça, ele vai trazer segurança para a mulher, com certeza, né? E se é uma mulher que honra o marido, que é submissa, ele vai se sentir que ele está sendo importante na vida da mulher, né? Tem mulher que, dependendo do mês, o termômetro muda, né? O dia de pagamento é amor, aí passa uma semana, já chama pelo nome, aí passa mais uma semana, já chama de trem, aí passa mais uma semana, está sem dinheiro, vai só aumentando o nome do animal, o tamanho do animal, né? Cachorro, burro, cavalo, e vai. Então vai mudando. Sobre essa questão também. Aguenta aí, né, o termômetro, isso é errado, tem que honrar o marido também, né? Não estou falando que você faz, não, né, que você tá não. Mas sobre essa questão também de submissão. Quando a palavra do Senhor nos fala que as mulheres devem ser submissas, em 1900 e Noé, bolinhas, a igreja trazia isso tão rígido para as mulheres. Você tem que se submeter ao seu marido. Se ele falar não, é não. Se ele disser não vai, não vai. Como à luz da palavra, quando a gente vai estudar, como isso é aliviador para o nosso coração, essa submissão. Submissão, quer dizer debaixo, de missão, quer dizer missão quer dizer profissão, vocação, apoio, ou seja, missão de apoio, dar apoio, ser auxiliadora, ser ajudadora. Isso é ser submissa. Não tem aquela questão de autoridade. Quer dizer que eu tenho o meu papel como mulher na minha casa. O meu esposo, ele tem o dele é ser sacerdote, é ser cuidador, é proteger a nossa casa. E eu, olhando isso, debaixo dessa submissão, é respeitar ele como homem, como marido. É entender que na sociedade eu tenho o meu lugar, eu posso ser empresária, eu posso estar na política, eu posso ter a minha voz, mas na minha casa eu posso também estar conversando com meu esposo, auxiliando ele. Se ele fez um projeto, se ele fez um plano, e eu discordo daquilo, é fazer o quê? É sentarmos, é conversarmos. Não na questão da submissão, não é passar por cima. É estar do lado, é poder auxiliá-lo. Também tem o papel dos filhos, né? Quem é filho aí tem que saber que em Êxodo capítulo 20, versículo 12, honra teu pai e tua mãe. Quem é filho também, que mesmo não sendo criança, mas continua sendo filho, honra teu pai e tua mãe. Honrar pai e mãe é respeitar, é ouvir e praticar tudo que ele ensinou. E quando tiver bem velhinho, dá uma força lá, ué. Não abandona os velhos, não, né? Tem tanto filho que abandona os velhos, esquece, só porque ficou velhinho, mas honrar pai e mãe. E diz a Bíblia que é o primeiro mandamento com promessas. Filho tem que respeitar pai e mãe, poxa. Filho tem que honrar pai e mãe, não, quanto tem que ser honrado, ué. É dia dos pais, vai lá, honra seu pai. Ou é dia das mães, vai lá e honra sua mãe. É aniversário deles, vai lá e honra. Não tem dinheiro para comprar presente, mas diga que ama, dá um abraço. Né? Honra pai e tua mãe. A Bíblia vem dizendo, honrar teu pai e tua mãe. Né?
E em relação aos filhos também, ó, leva teu filho, ensina teu filho no caminho onde deve andar, para quando não crescer, não se desviar dele. Ensinar com os seus exemplos. Não adianta falar, não sobe aí, não sobe aí, ele vai subir. Não adianta falar, ó, não vai para ali, e você vai, e ele vai também. Então ensina mais com os exemplos, às vezes. Sempre que puder, traga os seus filhos à casa do Senhor. Ah, mas meu menino faz bagunça. Meu menino grita, dá maior trabalho, não dá para escutar nada, traz do mesmo jeito. Olha, você tem que vencer essa guerra. Se você não consegue vencer quando ele é criança, na hora que tiver velho também não vai adiantar. Né? Outro dia foi uma peleja, fui trazer o meu, trouxe uma caixa de brinquedo para a igreja. Falei, prova. Meu Deus, agora ele não fica quieto, esse monte de brinquedo. Eu fui, escondi o brinquedo. Aí, vai olhar o menino, tá com os bolsos cheios de brinquedo. Falei, esse me pegou, escondeu os brinquedos, tudo no bolso. Falei, agora vai ter que dar geral. Saiu da igreja, mão na cabeça, abre as pernas, dá uma geral. Deu uma geral, vem sem brinquedo. Sabe o que fez? Pegou o papel da Bíblia, fez um boneco, começou a brincar. Falei, meu Deus, mas eu não diz isso. Ah, vem, deita nos bancos, nem que dorme aí, mas vai vir. Vai vir. Tem que trazer, tem que ensinar, irmãos. Porque vai chegar uma hora, vai ficar difícil, poxa. Na hora que ficar adolescente, ficar de maior, vai ser só o convite e as intercessões. Vai ficar mais difícil se ele não quiser. Então ensina bastante. Sabe por quê? É algo interessante. Quando a gente, às vezes, deixa muito patrimônio financeiro para um filho, mais tarde ele vai olhar e falar assim, ah, meu pai deixou para mim. Ah, sei que meu pai morreu, deixou para mim. Mas eu acho tão interessante quando o filho fala, meu pai me ensinou isso. Meu pai sempre falava aquilo. Parece que você está vivo ainda. Agora você pode deixar uma mansão e ele falar assim, meu pai deixou para mim, parece uma coisa de resto. Ó, o pai está morto, deixou para ir lá. Né? Mas quando ele fala assim, ó, meu pai me ensinou, meu pai fazia isso. Olha só, parece que você está vivo ainda no meio dele. Né? Olha só, você já morreu, mas você deixou o ensinamento. Ó, meu pai sempre falava isso. Meu pai sempre fazia isso. É ensinar os filhos, não deixar os filhos abandonados, não deixar os filhos assim, o mundo está tão difícil. Não, nós temos recursos para lutar também. Quando nós falamos, o mundo está tão difícil, os mesmos pecados que existem hoje, os mesmos pecados que existem hoje, existiu no tempo de Noé. Por isso que a Bíblia vem falando, e ela é atual hoje, que os mesmos pecados que era lá é hoje. Então, o povo que nascia naquela época de Noé, ele tinha os meios dele de lutar. Nós temos o nosso. Nós temos Espírito Santo, nós temos dons espirituais, nós temos Bíblia. Tem uma igreja a cada esquina. Tem internet, nós temos meios para lutar também, poxa. Tem distração no YouTube? Tem. Mas tem também vídeos evangélicos também. Tem histórias evangélicas, tem desenho evangélico, tem revistinha evangélica. Nós temos os mesmos meios. Porque filho dá trabalho. Filho dá trabalho. E se você puder estar orando já para o seu filho, ora ainda. Deus abençoe ele até ele conseguir casar e arrumar uma esposa bacana também. Porque senão ele separa e volta. Né? O interessante é que essa oração nunca termina, né? Porque quando a gente é solteiro, a gente fala, Deus abençoa a minha vida, abençoa a vida da minha mãe, a vida do meu pai. Quando a gente casa, a gente fala, Deus abençoa a minha vida, a vida do meu esposo. Ô pai, aí, filho, Deus abençoa a minha vida, a vida do meu esposo, a vida dos meus filhos. E aí os filhos se casam, você fala, Deus abençoa a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida das minhas noras, a vida dos meus genros. E aí eles têm filhos, Deus abençoa a minha vida, a vida do... E aí vai, dos netos, dos bisnetos. Então isso nunca para de interceder pela família. Porque filho, Salmos 127, versículo 4, fala que os filhos é como uma flecha que você puxa e dispara. Ou seja, vai chegar uma hora que ele vai. Aí a única coisa que você tem que fazer é orar para ele acertar o alvo que você ensinou, que você mirou ele naquele alvo. Mas vai torcer para ele mirar lá, né? Ora para ele, mas
Meu filho tem 10 anos, ora para ele, começa a orar agora para o casamento dele. Quando chegar o casamento, que é tão difícil. Porque senão ele separa e volta e dá trabalho para você na sua casa de novo. Então ora para ele crescer na presença do Senhor, para quando chegar a sua idade, casar, arrumar uma mulher do Senhor, ou arrumar um homem do Senhor, se for mulher. Direciona, ensina ele que deve trabalhar, que ele deve respeitar pai e mãe. É difícil mesmo ser pai, irmão. Filho é bom, mas dá trabalho. Tinha que ter 2 dias dos pais, eu sou a favor. 2 dias dos pais. Um só é pouco. Né? Das mães também. Né? Que minha mãe está ali, minha mãe fez muito com pouco, graças a Deus. Né? O que deu para fazer, ela fez com o que veio na mão dela. Então, o pai e a mãe é muito difícil. Né? E os filhos também devem honrar. Sabe por quê? Está cheio de filho aí, com 12, com 15, que morrem, vítimas de drogas, desobediência. E o pai falou. Às vezes é filho de crente. Tem muito filho de crente aí, irmãos. Tem filho de crente que é dono de boca, de fumo, que é matador. A gente conhece, a gente tem contato. E às vezes os pais seguiam, se está orando ainda. Aí vai olhar para a mãe e está orando ainda. É isso que nós temos que fazer. Ainda que os filhos de Jó não quiseram, Jó exerceu o papel de pai. Porque se nós não buscarmos a nossa família, 1 Timóteo 5,8, se nós não cuidarmos da nossa família, nós vamos ser pior do que os desviados aí. Nós vamos ser pior do que os cachaceiros aí. É isso que a Bíblia está falando. Se nós, como os cristãos, não zelar pela família, vai ser pior do que os drogados, os descrentes, os ateus. Vai ser pior do que eles. Porque a Bíblia recomenda. Né? Pode ir. E tem também os cabelos brancos na família, né? Já estou encerrando. Nem sei que hora que é para encerrar, mas... Terceira idade na família, os cabelos brancos. Ei, nós devemos bater continência para os cabelos brancos. Sabe, para quem branqueia cabelo? No sentido de que atingiu uma idade que muitos nos atingiu. Viveu algo que muitos não viveram. A Bíblia diz em Provérbios 16 que os cabelos grisalhos, ou seja, a pessoa que chegou na terceira idade, ou na melhor idade, são coroa. A pessoa é coroado. Por quê? Porque chegou a um lugar que muitos não chegaram. E às vezes a gente vê pessoas desrespeitando pessoas mais de idade, né? Pessoas assim, devem bater continência. Tem que bater continência. Porque o jovem tem força por enquanto. Mas os cabelos dos idosos é a sua glória. A Bíblia diz. Você já viu aqueles filmes que faz máquina do tempo? Né? A gente fica doido, né? Nossa, se eu pudesse, eu voltava ao passado, aí eu corrigia tanta coisa. Ah, se a gente tivesse uma máquina do tempo, voltava antes e já fazia tanta coisa. Mas sabe o que é interessante? É você acessar um desses de cabelo grisalho, de cabelo branco, pessoas com mais idade. Você vai estar acessando a máquina do tempo, porque ele viveu algo que você ainda vai viver. Busca conselhos com ele. E às vezes nós vemos pessoas buscando conselho com um coleguinha que está da mesma idade, fazendo tudo errado. Busca conselho com pessoas de mais idade. Você que ainda não casou, deseja casar, procura a pessoa que tem 20 anos de casado, 30 anos de casado, e se informe. Você ainda que procura um trabalho, procura alguém que trabalhou, que está na mesma empresa 10, 15, 20 anos. E pede conselho. Eles já viveram, eles já atravessou algo que você ainda vai viver. São máquinas do tempo, ambulante por aí. Se informe. Você que às vezes pensa em sair da presença do Senhor, procure pessoas que estão, caminhando na obra do Senhor. E a gente vê a geração de ferro, vem para a igreja mesmo. Eu estava abismado. A diaconisa Ana veio mancando, subindo a rampa, mas veio. Deus abençoe a sua vida, tá? Foi muito inspirador ver a senhora aqui hoje.
E às vezes alguns com uma dorzinha de cabeça não quer mais igreja. E a geração de ferro está marchando ainda. A coluna dói, vem para a igreja ainda, geração de ferro. Os cabelos branqueia, está caindo, vem para a igreja ainda. E ora. Quer aprender a orar? Arruma um vezinho aí da Deus e Amor, ou um vezinho que gosta de oração, deixa o joelho perto de você aqui. Eu só levanto quando você levantar. Eu só paro de orar quando você orar. Vai para ver. Gente, nós passamos despercebido algumas coisas, cara. Pessoas que às vezes a gente, família, que a gente pode pedir conselho, pode pedir orientação, que a gente pode buscar na nossa família, e a gente está jogando isso tudo fora. A gente quer encher e ir embora. Dorme, volta, enche e vai embora. Dorme. Ah, eu preciso disso, né? Vai aqui, pede, recebe, vai embora. Família. É para brigar mesmo. Ah, minha família tem problema. Minha família tem cristão, e tem quem não é cristão, né? E tem quem é católico, mas a gente vai brigando, vai orando, vai intercedendo. Interceder pela família. É essa a mensagem de hoje, irmãos. Continue brigando pela sua família. Continue brigando pela sua casa. Continue intercedendo pela sua família. A sua família é obra-prima do Senhor. Como Josué disse, Josué 24:15. Ele vai discutir lá com o povo, se vocês querem ir lá para os outros deuses, vocês vão. Quer ir para lá? Vai. Eu sei de uma coisa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, meu vizinho quer ir para lá. Ah, eu tenho uns parentes aí que estão indo para lá. Não, eu sei de uma coisa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É a nossa casa, é a nossa família. Né? Quando a situação está difícil no hospital, quem que eles falam? Não, só pode visitar quem é da família. Quando precisa assinar algum documento, só quem é da família. Família é uma base para quando dá tudo errado e a gente correr atrás. Família é para nos socorrer quando tudo está dando ruim. Porque tiver dando bom, qualquer um abraça. Aí você deve honrar a sua família. Né? Mas quando está tudo festa, churrasco, você enche a casa, você enche de amigos. Mas quando está mal, é família. Né? Às vezes a gente briga, a gente fala mal de um parente do outro, mas na hora que o pau está quebrando, ele vai. Família é importante, irmãos. Família é importante. Eu lembro que eu brigava com meu irmão no futebol. Quando ele me dava uns olé, ou quando ele me fazia raiva, a gente brigava. Brigava, irmão. Mas na hora que um bater nele, ou um bater em mim, nós amontoava no cara. Olha só que interessante. Família às vezes discordam, mas quando é para lutar a mesma guerra, se une. Família é importante. Família é importante, nós devemos brigar. E tem várias coisas que têm atingido as famílias de hoje em dia. Pode. Fala um pouquinho, né? Como o Jefferson falou, nós temos sido bombardeados. A nossa família as nossas famílias têm sofrido hoje venenos. Ou seja, nós pesquisamos e a taxa de divórcio cresceu 75%. Em 5 anos, é um dos venenos na família. Violência doméstica. Nesses últimos dias que nós temos vivido, de quarentena, cresceu. Mais de 223 mil mulheres sendo violentadas. Alcoolismo, 12,5%. Crianças que têm apenas o sobrenome da mãe, que são registradas apenas com o nome da mãe. Mais de 80 mil crianças. Então, são dardos que o inimigo tem atacado as famílias. E se nós não priorizarmos, como ele falou, como o Jefferson falou, se nós não priorizarmos em buscar com a nossa família, de trazer os nossos filhos, de honrar o nosso pai, de honrar a nossa mãe, de honrar os nossos avós,
os ensinamentos daqueles mais velhos que tem para trazer, infelizmente a igreja do Senhor, o povo de Deus, ela vai sofrer. A família que é instituída, é projeto do Senhor, nada, ninguém pode tirar isso, porque foi criação do Deus Altíssimo. Aleluias. Amém, irmãos? Quando nós vemos na palavra do Senhor, algumas famílias na Bíblia estava meio vacalhada. O Davi era o segundo coração de Deus. A família dele às vezes estava tribulada ali. A família de Jó. Olha só para você ver. A Bíblia cita famílias também que passaram problemas. Irmãos que brigaram. Mas Deus está falando, não desista da sua família. Não desista do seu casamento. Não desista do seu filho. Não desista do seu pai, da sua mãe. É isso que Deus está falando. Temos várias famílias, pessoas que intercedeu, que entrou junto. Temos o Noé. O Noé foi todo na mesma arca. Quando a prisão desabou, que Paulo e Silas estavam cantando, automaticamente o carcereiro falou: o que eu faço para ser salvo? Como é que esse negócio aí, ó, creia você, será salvo tu e tua casa. Deus, a vontade de Deus, irmãos, é atingir toda a família, não é só nós, não é só um. Quando Deus liberta, Jesus liberta o demoniado de Gadara, e Gadara fica liberto e fica todo cheio de vontade, fala assim: eu vou com vocês. Aí Jesus: não, volta para tua casa. Você precisa voltar para tua casa. Você precisa ir lá e testemunhar primeiro. O que eu fiz na tua vida, você precisa ir lá e testemunhar. Eles precisam perceber que Jesus está. A família do gadareno precisava perceber o que Jesus fez na vida dele, porque tinha gente lá para atingir. Que os nossos familiares possam perceber o que Jesus fez na nossa vida, através dos nossos gestos, através do nosso socorro e do nosso abraço. Família é bom, dá um trabalho, mas é bom, irmãos. É algo de Deus para a nossa vida. Amém? Fique sobre os seus pés. Isso. Lá em Provérbios 12:4 diz que a mulher, ela é a coroa do marido. Salomão descreveu isso, coroa. Por que coroa? Porque naquela época, na coroa tinha pedras preciosas. Era algo valioso. Era algo que muitos almejavam. E quem obtinha ela, tinha algo valioso em suas mãos. Então, mulheres, vocês têm o seu papel. Você tem o seu lugar à mesa. Homens, o verdadeiro líder, ele é servo primeiro e não um ditador. Filhos, honrar o seu pai, a sua mãe, saber escutar, saber a hora de falar. Saber buscar com sabedoria aqueles que têm para ensinar. Amém, irmãos? Já chega perto do seu familiar, que nós vamos estar orando essa noite. Pela nossa família, pela nossa casa, isso é importante, né? Nesse momento difícil que a gente, eu acredito que está um pouco, está passando, né? A gente percebeu o que é família mesmo, percebeu o que é estar na mesma casa, né? E a gente viu muita coisa, né? Então o diabo tenta usar várias armas: o divórcio, a violência doméstica, abandono de filho, abandono de idoso, e violência contra idoso, e violência contra criança. Tem as drogas, o alcoolismo. Meu Deus, somos bombardeados por várias coisas, mas nós temos que pegar firme com Deus e entrar nessa guerra aí. Amém? Feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor Deus Santo, a mesma obra que o Senhor fez na minha vida, eu oro ao Senhor neste momento, que o Senhor possa fazer, Senhor, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre cada parente, sobre cada familiar, sobre cada família aqui representada, Deus. Nós oramos nessa noite e pedimos ao Senhor que o Senhor possa repreender, ó Pai, o alcoolismo, o Senhor possa repreender, Senhor, a violência doméstica, o Senhor possa repreender, Senhor, o abandono de criança, o Senhor possa repreender, Senhor, as brigas, os vícios,
o Senhor possa repreender, ó Pai, todo laço do inimigo, despedaça o jugo, quebra a lança, queima os carros a fogo, ó Pai, cessa a guerra. Nós oramos ao Senhor Deus Santo nessa noite, que o Senhor possa, Pai, derramar a cura, que o Senhor possa derramar a libertação, que o Senhor possa derramar a santificação. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, envia teus anjos, ó Pai, sobre cada casa aqui nessa noite, sobre cada lar aqui representado nessa noite. Ó Senhor Deus Santo, em nome do Senhor Jesus, derrama, Pai, a tua unção, derrama, Senhor, a tua Shekinah sobre os lares aqui representados, em nome do Senhor Jesus. Que os pais possam ser pais, que os pais possam ser maridos, em nome de Jesus. Ó Deus Santo, que as mulheres possam ser esposas, possam ser mães, ó Pai, em nome de Jesus. Que os filhos possam ser filhos, obedientes, tementes ao Senhor, ó Pai, Deus, em nome de Jesus. Eu clamo a tua presença e agradeço ao Senhor Deus Santo pelos que estão aqui, ó Pai, com os cabelos grisalhos, ó Pai, calejados. Pai, nós batemos continência nessa noite, pedimos ao Senhor que o Senhor continue dando força, que o Senhor possa, Deus Santo, reacender a chama. Pai, oramos a cada um, ó Pai, nessa noite, que o Senhor possa derramar a tua unção. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, esmiuça a pedra, ó Pai, cessa a guerra. Pedimos ao Senhor Deus Santo que a cada canto do lar, ó Pai, o Senhor possa entrar poderosamente nessa noite. Pedimos ao Senhor Deus Santo que o Senhor possa, Pai, aleluias, causar um impedimento na barreira, que o Senhor possa causar, ó Pai, diante da inveja, diante, Senhor Deus Santo, dos problemas, da fofoca, da violência, da raiva, que o Senhor possa repreender todo esse mal, ó Pai. Ó Deus Santo, coloca um escudo, ó Pai, sobre cada lar, impedindo, Senhor Deus Santo, as armadilhas do inimigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Senhor Jesus, neste momento, ó Pai, nós te clamamos, Senhor Jesus, pedimos ao Senhor, Pai, nos direciona, Senhor Jesus, a ser uma família, meu Deus, segundo o teu coração, segundo o teu propósito. Ó Pai, o Senhor, ó Deus, que constituiu, Senhor Jesus, a família desde o princípio. Ó Pai, que colocou, Senhor Jesus, amor, ó Pai, sabedoria, companheirismo, Senhor Jesus, e união. Pai, o Senhor Jesus nos ensinado dia após dia, ó Pai, como clamar a Ti, ó Pai, o Senhor que tem ensinado dia após dia, como cuidar, Senhor, da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Pai, eu te intercedo noite, ó Pai, por cada família, Senhor Jesus, aqui presente. Ó Pai, eu não sei, Senhor Jesus, a situação de cada lar, eu não sei, Senhor, cada família, ó Pai, que cada pai, cada mãe, Senhor Jesus, enfrenta, ó Pai, no dia a dia, mas o Senhor sabe, ó Deus, e por isso eu te peço nessa noite, fortalece, Senhor Jesus, ó Pai, entra, Senhor Jesus, com sabedoria e graça, meu Pai, diante desta família, ó Pai, que o Senhor nessa noite venha limpar, Senhor Jesus, este coração, ó Pai, que o Senhor venha tirar tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai, de dentro deste lar. Ó Pai, esta mãe, Senhor Jesus, que veio aqui nessa noite interceder, meu Pai, por aquele filho, ó Pai, que até mesmo ele já desistiu da sua vida. Mas esta mãe, Senhor Jesus, que te clama nessa noite, esta mãe que entrou, Senhor, com o propósito, ó Pai, de salvação para este filho nessa noite. Pai, entra, Senhor Jesus, ó Pai, com providência. Pai, eu não sei, Senhor Jesus, porque este filho nessa noite está aqui, mas o Senhor sabe. Vai de encontro, meu Pai, aquele lar, Senhor Jesus, aquele pai, ó Deus, ó Pai, que sofre, Senhor Jesus, no alcoolismo, aquele pai, Senhor Jesus, que tem trago, meu Pai, tanta tristeza, mas eu creio que o Senhor tem o poder, meu Pai, de transformar o lar. Eu creio que o Senhor tem o poder de transformar aquela casa, Senhor Jesus. Pai, nessa noite eu te intercedo, ó Pai, pela vida dessa mulher, ó Pai, que pode ter entrado aqui nessa noite triste, amargurada, Senhor, sofrendo, Senhor Jesus, mas o Senhor tem poder, ó Pai, para transformar a situação, para transformar a vida desta mulher, a vida deste homem, ó Pai, a vida, Senhor Jesus, desta família. E nessa noite nós pedimos a Ti, ó Deus, abre as janelas do céu, ó Pai, traz proteção, Senhor Jesus, traz mais amor, ó Pai, ó Deus, nos ensina, meu Pai, como ser uma família segundo o Teu coração, nos ensina, Senhor Jesus, como ser uma família, ó Pai, que te clama, que te busca, Senhor Jesus. Nessa noite eu te peço, ó Pai, e te agradeço, Senhor Jesus, pela vida da minha família, ó Deus, eu te agradeço pela vida do meu esposo, pela vida
vida dos meus filhos. Ó Deus, te agradeço, Senhor Jesus, por toda a minha parentela. Ó Pai, que o Senhor venha cuidar de cada um, ó Pai. Assim eu te peço, ó Deus, te agradeço nessa noite. Aleluias. Amém, irmãos? Aleluias. Não chame a sua esposa de panela velha, chame de coroa, ela é coroa. Mas não é coroa que é velha, não, é coroa do nosso. Tapaué é mais cara, né? Amém, irmãos. Irmãos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem pode falar comigo? Eu e minha casa. Vamos lá, eu e minha casa. Aleluias. Amém, irmãos. Família é muito bênção. Aleluias. Amém. Então, irmãos, culto quarta-feira, às 8 horas. Se você puder chegar uns 10 minutos antes para estar orando conosco, tem sido muito bênção. Amém. E quem vai pagar uma pizza para mim hoje? É brincadeira, né? Ninguém paga. Ninguém paga. Uma hora vai funcionar, uma hora vai. Amém, irmãos? Ô Sandra, Pai do Senhor. Sandra, o maridão estava lá, locutor é bom, tem que pôr esse para falar, pregar. Vozeirão muito bom lá, no sacolão lá, rapaz. Tá vendo? Às vezes a gente surpreende, né? A gente vai embora tão rápido. Ei, Sandra, você também pode ser locutora, viu? Ué. Você também tem um vozeirão aqui. A gente está na ansiedade aí para os docinhos. Amém, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, essa igreja é bênção, é família mesmo, né? A gente vai notando algumas coisas, a gente vai chamando a atenção da gente, vai aprendendo muito, cara, né? Eu já vi, nossa, tem muita história para contar, mas está avançado, não dá, né? Vamos orar então. Senhor Deus Santo, abençoe o nosso lar, a nossa casa, o nosso regresso aos nossos lares, ó Pai. Livra, Senhor, de todo acidente, de toda bala perdida, do homem fraudulento, sanguinário. Livra, Senhor, de toda armadilha do inimigo, ó Pai. Nós possamos chegar aos nossos lares em paz, e que essa palavra continue falando aos nossos corações, que o louvor continue falando aos nossos corações, que a Tua presença permaneça, ó Pai, em nossas vidas. Pedimos ao Senhor que possa nos dar uma semana abençoada no nosso trabalho, no nosso local de estudo, durante a nossa família, Senhor. Abençoe, ó Pai, esta semana, que nós possamos ter uma semana abençoada, Senhor, pela Tua presença. Continue falando conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja. E todos dizem amém.